Pai do Senhor, meus queridos, eu quero deixar uma reflexão que se encontra no livro de João, capítulo 21. E o verso 9, ele diz que quando eles chegaram em terra, os discípulos chegaram em terra e encontraram Jesus na beira da praia. E ali estava um peixe em cima de brasas e também tinha um pão. Observe bem, quando Jesus ele deu uma ordem a seus discípulos, a partir de então, quando eles foram chamados para ser discípulos de Jesus, na verdade, aquela vida que eles tinham, aquela vida secular, ela já não existia mais. Quando a gente passa a aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador de nossas vidas, aquela nossa vida que nós tínhamos antes, ela não existe mais. E quando Jesus foi de encontro a Simão Pedro, a sua vida já não estava tão boa assim, porque diz a palavra do Senhor que ele encontrou Simão Pedro lavando as redes. E não relatou que tinha peixe, não relatou que a situação estava boa, ele estava lavando as redes. Ele não estava pescando, ele não tinha peixe, ele estava lavando suas redes. E ele disse: a partir de hoje você vai ser pescador de almas. Então, quando Jesus ele tem um propósito nas nossas vidas, aquela vida ela vai ficar para trás e agora tudo se faz novo. Mas quando Jesus ele foi crucificado, aquele homem agora, Simão Pedro, ele se viu em uma situação onde não tinha mais um líder para seguir. Na sua mente ele não tinha mais a quem seguir, e ele voltou àquela vida que ele tinha outrora. E esse é o problema de muita gente, quando a gente deixa de fazer o ídolo do Senhor, a ordenança do Senhor, e olha para trás. Quando tem um retrocesso, aí o preço ele é grande. E diz a Bíblia que ele com outros discípulos voltaram a pescar e passaram a noite toda e não pegaram nada. Porque quando o crente sai da posição que Deus mandou, quando o cristão sai daquele foco que o Senhor determinou, a normalidade das coisas é dar errado. E na vida de Pedro também foi dessa forma, deu errado e ele não conseguiu pegar nada, diz a palavra do Senhor. Agora imagina a frustração, onde ele tinha na sua mente uma razão para se manter. Ele procurava na sua mente uma necessidade, mas a necessidade que ele tinha estava muito distante do propósito que Deus tinha na sua vida. Então é melhor nós vivemos o propósito de Deus do que as nossas próprias necessidades, porque nem sempre o que eu quero para mim é os planos que Deus planejou para mim. Para aquele homem, ele precisava pescar para se manter, mas a partir de então o Senhor havia dito que ele não ia ser mais pescador de peixes e sim pescador de homens. Então permanece no que o Senhor mandou, porque o Senhor ele sempre tem cuidado e ele nunca desampara os seus. E quando terminou aquela noite toda, ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Observe bem, Jesus pergunta se ele tinha algo de comer. Ele disse que não tinha nenhum peixe. Jesus disse assim: então lance a rede, como os irmãos sabem muito bem, à direita do barco. E ali ele pegou 153 grandes peixes, e era tão grande a quantidade, mesmo assim as redes não se romperam com o tamanho, a quantidade de peixes. Mas o que eu quero chegar nesse momento é que quando eles desceram do barco, o versículo 9 vai dizer que quando eles desceram do barco e que chegaram na praia, Jesus tinha lá brasa, peixe e pão. Por mais que você tenha passado a noite toda sem conseguir nada, por mais que você tenha tentado e não conseguiu, Jesus é sempre a melhor solução e ele sempre tem providência. Imagina agora a frustração de Pedro na sua mente. Se eu estivesse com Jesus, eu não tinha me esforçado a noite toda, não tinha quebrado a cara, porque agora eu vi
porque ele tinha suprimento. Ele tinha pão, ele tinha brasa, ele tinha peixe ali com ele. Não precisou pescar, ele não precisou pegar nada, mas ele tinha lá e ele sempre tem para você. Se Deus te chamou, irmão, fica na posição, porque ele sempre tem o suprimento. Ele não vai deixar faltar nada na tua mesa, não faltará praga alguma, chegará à tua tenda. Ele sempre tem cuidado dos seus. Então fica na dispensação, porque Deus, ele sempre tem o melhor para os seus. Então não adianta correr para um lado, não adianta correr para o outro, não corra para lugar nenhum. Faça o ide do Senhor e permaneça no chamado que ele tem para você. Amém? Fique na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.